Boa tarde, papais e mamães. Aqui quem fala é Fabiana Thompson, sou coordenadora aqui da EcoPrime. E eu estou com Fernanda Siqueira, uma de nossas psicólogas. E hoje nós estamos trazendo um tema bem relevante para esse momento, que é a volta às aulas. Então a gente vai trazer algumas dicas práticas para vocês começarem a fazer em casa com seus filhos. Vamos falar um pouquinho sobre como lidar com alunos novatos e chegar naqueles papais de primeira viagem que estão levando seus filhos para a escola pela primeira vez. Então, vou começar com Fernanda perguntando, Fernanda, quais são as dicas práticas que os pais já podem começar a fazer agora, já preparando os filhos para essa volta às aulas? Isso. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui hoje compartilhando esse tema com vocês, né? Então, gente, vamos lá. Pertinho de retomar as aulas. O que é que a gente precisa fazer para que aquela rotina de férias maravilhosa, de dormir tarde, de acordar tarde, de ter toda a liberdade no horário, precise começar a se organizar. Primeira coisa é exatamente estar consciente de que as crianças elas têm que voltar a um horário para que o organismo se organize, para elas voltarem a dormir mais cedo e acordar mais cedo. E isso implica em rotina, né? Educar esse horário. Outra coisa é preparação do material. Como é que a gente pode envolver as crianças, principalmente as que são mais velhas, na organização de tudo que elas vão ter que levar para a escola? Desde a bolsa, dos livros, dos materiais mais individuais que elas vão usar, que elas participem desse processo, que deixem na véspera já tudo pronto, que organizem farda, que organizem as roupas, tudo direitinho, para que no dia não seja aquela agonia de corre-corre, principalmente para quem tem mais de um filho, Exatamente. né? Que é muita coisa para voltar à normalidade. Então, as dicas gerais também é legal pensar num calendário. Às vezes as crianças elas não têm uma organização de tempo que nós adultos temos. Exemplo, as férias continuam, então para elas ainda é um longo período. As férias são 2 meses, mas na cabecinha delas o mês praticamente não tem fim, porque é tudo muito livre. Então, entender que esses dias eles estão se aproximando. E agora eu preciso contar o calendário junto com as crianças para que elas estejam conscientes de que as férias estão perto do fim. E para algumas isso pode ser motivo de alegria, para outras motivo de tristeza, né? Então a gente precisa lidar com a ansiedade para algumas crianças, que é o retorno às aulas. E aí a gente já vai entrar na outra Exatamente, parte, né, que são Fabiana? os alunos novatos, né? Alunos que estão mudando de escola, que querendo ou não é uma outra mudança que precisa de muito cuidado. Então, além deles estarem voltando às aulas, né, Nanda? Isso. Eles estão voltando para uma escola que eles ainda não conhecem. Então, a adaptação que chega contempla desde o ambiente até o professor de sala de aula, né? Então, como é que a gente começa a preparar esses coraçõezinhos, Nanda? Tanto dos filhos quanto dos pais também, que ficam receosos, né, com essa mudança de escola. Não receosos, né, com aquele coraçãozinho apertadinho, aí será que ele vai gostar, será que vai dar certo? Que no final sempre acaba dando certo, né? A gente que sofre por antecipação. Isso, o que a gente precisa o máximo trabalhar, o que ela diz, o sofrer por antecipação, que seria a ansiedade desse novo espaço. Todos nós vivemos nas mudanças um pouco de medo, de receio, de expectativas. Alguns estão assim ansiosos pela mudança positiva. Eu vou fazer novos amigos, é uma escola legal, era a escola que eu sonhei. E outros podem dizer assim, eu não queria sair daquela escola onde eu tenho os meus grandes amigos. Por que agora eu vou para uma nova escola? Então existem muitas situações em que cada criança vai reagir de um jeito. Os pais precisam ter esse processo combinado com as crianças desde sempre, né? Desde a decisão. Alguns são mudanças por questões de trabalho, vai mudar de cidade, de bairro. Então a criança ela vai ter que se adaptar a um novo ambiente. Então, qual é o nosso objetivo? Diminuir a ansiedade. Como é que cada criança pode fazer isso com sua família? Primeiramente, conhecendo previamente a escola. O máximo de informação que a gente tiver sobre a escola nova já ajuda eles a chegarem. Eu sei que minha sala é assim, eu sei que a escola tem um parque, tem isso, tem aquilo. Então, o ambiente novo gera ansiedade. E quanto mais eu conhecer esse ambiente, mais fácil vai ser de eu diminuir minhas expectativas, né? Então, assim, a experiência do novo sempre gera um coração tenso.
compreenda seus filhos nesse momento, não cobre deles assim, a escola nova é ótima e vocês têm que estarem felizes para isso. Ok, a expectativa é sempre de que vai acontecer o melhor. Mas se ele tiver alguma dificuldade, seja em que área for, procure também a equipe da escola, a equipe pedagógica para dar o suporte, né? Procure conhecer, se a criança já tem algum coleguinha que estuda lá, ótimo. Procure conhecer mais sobre a rotina da escola através dessa amizade que ele já tenha. Então, o máximo de informação que vocês puderem, curtir o material, né? Trazer sempre uma visão positiva para eles, tá bom? É isso que eu ia perguntar, Nanda. Como é importante a gente colocar os aspectos positivos dessa mudança também, né? Mesmo que ela englobe a família toda, como você falou, a mudança de casa, de cidade, que acontece muitas vezes, né? Não ficar validando aquele lado negativo, mas trazendo as vantagens de tudo isso. Tudo é novidade. Né? De amigos novos, né? E colocar isso diariamente. Olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo, isso vai ser bom, você perde isso, você vai ganhar isso. E a gente já traz outras lições para a vida deles, que é essa relação do ganhar e perder. Perfeito, Né? A gente perde ali, de fato, algo, mas para outra coisa maior, também tão boa quanto a que tinha anteriormente, e ampliando essas experiências também. Eu acho que os pais entram muito nessa, regulando, né, essas expectativas deles e não só validando e, coitado do meu filho, ele tá sofrendo. Não necessariamente é um sofrimento, né, Nanda? É uma ansiedade, isso, normal. Né, que é normal, mas que os pais, ao invés de ficarem, né, validando isso, os aspectos negativos, fortalecer os positivos, que no fim das contas são muito maiores. Exatamente. Né? Porque é escola nova, professores novos, de repente uma série nova, eu acho que isso valida muito. Você agora é um menino grande, é uma menina grande, você está esperto, está sabido, vai ter novos professores, agora vai ter aula disso, vai ter 3 professores, tinha um só. Então você traz esses aspectos, eu acho que ajuda bastante, né? Nesse sentido. Compartilhar também experiências, né? Até mesmo porque todos nós já vivemos mudanças na vida. Quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente também pode colocar: filho, eu passei por isso, olha, papai já viveu a mudança de escola em tal idade, a gente já mudou de cidade. Dependendo da experiência de cada pai, isso ajuda a criança a entender que ela não está sozinha nessa história. Existirão também outras crianças novas chegando na escola. Exatamente. Ele não está sozinho nessa experiência, porque dá uma sensação de vai todo mundo me olhar. Eu sou o único que não sei. Eu não conheço nenhum professor e todo mundo já se conhece na sala. E se é uma turminha que vem junto há muito tempo, aí gera, mas eu não vou conseguir porque o grupo já se conhece. Tudo isso são expectativas criadas e quanto mais a gente aproximar eles de uma realidade positiva, melhor, né? Exatamente. E a gente entra no nosso terceiro tópico, que todo esse processo de adaptação, volta às aulas para os pais de primeira viagem. Olha só. Né, Nanda? Que é outra inquietação, né? Muitas vezes a primeira separação. Exatamente. Né? De família e de filhos. E a gente tem que estar preparado para esse primeiro distanciamento. Isso. Isso, o coração dos pais agora que precisam ser trabalhados, né? A expectativa de como será. A criança vai chorar, a criança vai conseguir ficar, ele vai gostar do espaço novo, ele vai conseguir se alimentar bem, né? Se é uma criança que ainda mama, se é uma criança que tem hábitos ainda muito próximos nessa rotina de casa, então como é que vai ser a sobrevivência do meu filho num espaço que não é o da casa, que ele está acostumado? Então, vai de cada necessidade de cada família, né? Exatamente. Então, no momento em que a família escolheu uma escola, existe uma necessidade dessa família porque está escolhendo essa escola. Né? Seja o momento certo de que a criança precisa ingressar na escola, seja por outra necessidade, às vezes pelo ritmo de trabalho, acabou o tempo da licença maternidade e a gente precisa decidir o que vai acontecer. Então, vários motivos podem causar essas mudanças. E aí, o que é que a gente precisa? Trabalhar o nosso coração como família, como pai, como mãe. Primeiro, para deixar essa criança com confiança. Vai ser um pouco desafiador? Vai. Claro Bastante. que vai. A gente não pode negar um tempo de intimidade que a mãe, por exemplo, tem esse tempo de maternidade, licença maternidade com a criança.
E aí você vai ter que fazer uma transição, primeiro no seu coração, de que esse adulto que você procurou, né, representado por uma escola que você pesquisou, né, que você escolheu com cuidado, que você valide esse adulto. Esse adulto que vai receber o seu filho, né? Ele precisa ser creditado primeiro por você. Então eu confio. E na hora que eu vou deixar, que eu faça essa passagem, eu preciso passar segurança. E mesmo a criança bem pequena, vai introduzindo ele também na visão dos materiais novos que vão fazer parte da vida dele, desde a bolsa, da farda, do sapatinho. Cuide dessa roupa, né? A gente tem uma dica legal que é tipo lavar essa roupa antes, tirar as etiquetas, porque até o incômodo de uma etiqueta fora do lugar pode trabalhar contra essa adaptação. E aí a gente precisa que vocês tenham cuidado até com a meia, exemplo. Se for uma meia nova que tem uma costurinha mais áspera, a criança fica mais incomodada. Já é tanta mudança, né? E tudo isso são cuidados, são detalhes onde a gente precisa Faz uma dar diferença grande, né? atento. E aí cada escola, gente, vai ter um movimento e as regras corretas de fazer adaptação. Na nossa escola a gente passa um tempo onde as crianças vão embora mais cedo. Então o adulto fica na espera. Só que cada escola vai estabelecer os seus limites. E é importante que as famílias respeitem, sejam parceiras. Chegou a hora de se distanciar, não se desespere. Como é que você vai lidar com esse choro, né? Às vezes o pai tá com vontade de chorar e a gente precisa cuidar. Chore, segura o choro, segura a emoção. Na frente da criança, o máximo que você puder passar de confiança. Na hora da despedida, por exemplo, que é uma coisa muito difícil, não ficar olhando para trás. Se despedir, ser claro com a criança, não desaparecer também do espaço assim como mágica, para que a criança entenda de que depois que ela olha para aquele lugar, cadê o pai, cadê a mãe, cadê o responsável? É importante que você esteja num ambiente onde ela esteja lhe vendo. E no momento da sua retirada, ela também entenda que você está se despedindo dela, ok? E que você vai voltar para buscá-la. Então são espaços que as escolas muitas vezes deixam os pais num cantinho ali, né, esperando o horário certo. Então você respeitar esses horários, respeitar as regras que a escola estabelece, tudo isso vai favorecer isso é tudo muito bem adaptação. pensado, né, Nanda? Então, assim, são professores geralmente que têm experiência, uma equipe pedagógica que está antenada, é uma equipe de psicologia também que tem esse cuidado de preparar. Muitas escolas até promovem reuniões antecipadas, né, para prever tudo isso, né, Nanda, que é muito importante. Tirar as dúvidas, exatamente. Né? A gente fica assim, será que pode tirar foto? Né? Será que pode ficar mais um pouquinho? E se acontecer alguma coisa, a escola vai chamar. Então, todas essas dúvidas a gente precisa, né, estar perto da equipe pedagógica para os pais estarem seguros desse ambiente, porque a segurança que vocês tiverem vai passar para as crianças. Isso é fundamental no momento da despedida. E também tem aquela, o menino adorou e nem olhou pra trás. Aí você fica frustrado. Ai, meu Deus! Ele não chorou, como assim? Ele não me ama? Isso, ele não tá mais nem aí, esqueceu de mim com a professora que chegou lá toda carinhosa e aí a criança vai derretida pro braço dela e aí nem olha pra trás. E os pais também lidam com essa frustração. E às vezes isso acontece no primeiro momento porque é novidade. Se for uma criança que gosta de novidade, é tudo muito colorido, isso, e tem muitos estímulos bons. Às vezes acontece de que nos primeiros dias eles ficam muito felizes no ambiente. E depois eles começam a entender que aquilo é uma rotina nova. É o que chama, Nanda, aquela adaptação invertida. Isso. Tem o nomezinho, né? Isso, que aí ela vai sentir o problema, vamos dizer assim, da distância da família dias depois. Porque naquele primeiro momento é a novidade. E aí tá tudo festa, tudo é festa. E aí depois, cadê o papai, cadê a mamãe, cadê a babá, cadê a vovó, as pessoas que estão perto dela em casa. E aí gera, às vezes, uma coisa tardia, exatamente, uma reação tardia dessa adaptação, né, dessa dificuldade de adaptação. Mas uma coisa fundamental para tudo isso, paciência. Boa. Que todos nós vivemos. Verdade. E que é um passo importantíssimo na vida das crianças. O espaço escolar é um espaço extremamente saudável no sentido da socialização, do crescimento pessoal, das trocas entre as crianças. Eles vão aprender coisas muito além do que seria o pedagógico, né? Eles vão aprender a conviver,
as trocas, eles vão aprender que a vida vai muito além daquele mundinho delas e que esse é o grande espaço do mundo amplo nesse primeiro momento, quando elas saem do cantinho da família e vêm para uma escola. É a primeira sociedade, digamos assim, Mas, depois da família. Exatamente, Né? o segundo mundo E uma deles. dica bacana que a gente estava conversando aqui, que você falou, é a questão de utilizar objetos de transição, né? Objetos familiares, né, que eles têm em casa, como um paninho, Às vezes um brinquedinho, um consolinho, né? consolo. Que de certa forma eles se sintam aquele afago, né? O aquele cheiro, né? o Até o cheiro cheiro. da casa deles, algo que ligue vocês a eles. Então essa é são essas as nossas dicas, né? E a escola sempre está disponível para trocar com vocês, para a gente conversar. Qualquer dificuldade que exista, procure sempre a equipe da escola, porque eu acho que é o espaço realmente de melhor orientação, né? No dia a dia a gente sabe que muitas coisas podem até ir além daquilo que a gente esperava. Então busquem ajuda, busquem conversar, busquem entender esse processo. Isso, e aproveitem as oportunidades, né, que as escolas oferecem, com essas reuniões de pais, essas orientações. Todas as escolas naturalmente abrem esse espaço para os pais para essa troca e precisa ter essa via de mão dupla. Exato. Né, Nanda? Nunca esperar para ver o que vai acontecer, não se espera para ver o que vai acontecer. Você vai, se antecipa de verdade se você sabe que a sua família tem essa necessidade. Não tenha vergonha de dizer eu não sei, porque muitas pessoas não têm oportunidade de conhecer, de ler livros, né, e ter essa orientação a respeito de como criar crianças na sociedade em si. Então, assim, a gente falou de várias coisas aqui e um princípio que rege tudo isso, né, é a autoridade, né, que Deus ele dá para o pai e para a mãe, e que nesse momento que ele vem para a escola, ele está passando a autoridade de pai e mãe para o professor. Exato, Então, da mesma forma que ele respeita em casa o pai, ele diz, olha, respeita a sua professora. Tá? Eu estou passando essa autoridade para ela, que ela está dando continuidade, eu confio nela, então você deve confiar também. E foi aquilo que Nanda falou lá, e que é um princípio bíblico, né, de autoridade, de respeito. Né? É muito bom que vocês reflitam a respeito disso também. E admita quando não souberem, procure os profissionais das escolas de seus filhos, porque eles estão aí para isso, sim. Então, é isso. Esse é o nosso recado para vocês hoje. Estamos à disposição. Quem está assistindo essa live depois, aí a reprise, pode interagir, mandar perguntas, que a gente em algum momento vai estar respondendo ao longo do Stories, ou quem sabe gerar até uma outra live também tão produtiva quanto essa que a gente fez hoje, né, Nanda? Eu espero que tenha contribuído, né, para essa semana aí que antecede os primeiros dias de aula, e que vocês possam contribuir com cada escola, né, na construção do conhecimento, do crescimento social e emocional da vida dos filhos de vocês. Isso. E para os papais e mamães da EcoPrime, fiquem atentos à nossa agenda. Amanhã tem reunião dos Little Kids, Baby Little Kids, e na sexta-feira reunião do Kids. Então, fiquem atentos, não percam, cheguem na hora e aproveitem essa oportunidade que a escola está proporcionando para vocês, ok? Uma boa semana para vocês, restinho de semana, e a gente se vê na próxima live. Obrigada, gente. Boa